Bem, boa tarde, gente. Dando continuidade aqui à nossa videoaula. Aqui está o primeiro mapa mental que fala sobre a origem da sociologia. O que é essa disciplina nova que eu já falei para vocês, né? Apareceu no ensino médio e ela tem como objeto de estudo, como está aqui na introdução, né? O estudo da sociedade e a organização dela. Então, esse é o objeto de estudo da sociologia, tá? Que também avalia e analisa o processo de transformação a partir da produção de bens e serviços. Esses estudos da sociologia, eles buscam, compreender um pouco mais o que? As transformações nas sociedades humanas, seja ela dividida em tempo ou espaço. Então, a sociologia, a gente pode assim dizer que é o ramo da ciência que estuda o social, a sua organização social. Diferente de outras disciplinas que nós podemos observar que estuda os fenômenos naturais. Em sociologia, nós estudamos todos esses fenômenos sociais aqui. Quando que isso que ocorreu, Johnildo? Quando que isso começou? A gente puxa aqui para essa seta aqui abaixo, no mapa mental, e fala das revoluções. Nós sabemos que nós passamos, a humanidade, por duas grandes revoluções. Uma revolução na produção de bens e serviços, que foi a Revolução Industrial na Inglaterra, e a Revolução das Ideias, a Revolução Francesa, o próprio Iluminismo. Então, esses dois períodos de revoluções, de profundas transformações na nossa sociedade, foi o período que surgiu a sociologia. Então, nesse período de transformações, antes nós tínhamos um regime, nós tínhamos um Estado, uma sociedade que não funcionava da maneira como nós temos hoje e com profundos conflitos, onde não se valorizava as ideias, não se valorizava as explicações científicas. A propósito, nem tinha conhecimento científico. Então, essa idade é chamada Idade das Trevas, nesse antigo formato de sociedade, ele se rompeu com o surgimento do iluminismo, com esse conjunto de ideais burgueses contra o regime antigo absolutista autoritário, com ideias e oposição à igreja, o uso da razão, a ideia onde a idade das luzes e essa idade das trevas, onde o conhecimento religioso era muito forte, e a defesa da liberdade, que é mais importante. Então, esse período do iluminismo, que rompeu com o regime antigo, absolutista, autoritário, a chamada Idade das Trevas, que, aliado às duas revoluções, a Revolução Industrial em Londres, na Inglaterra, e a Revolução Francesa, nesse contexto surgiu a sociologia, essa ciência que tenta compreender, através de explicações científicas, as mudanças tecnológicas, que procura compreender a organização social e política da sociedade. Nesse mesmo período, foi instalado o capitalismo, essa nova forma de organização social. Então, no momento que surge o capitalismo, no momento que surge a industrialização, essa revolução industrial, no pós-revolução francesa, também nasce a sociologia. Então, esse é o contexto da sociologia, que vocês devem estar se preocupando em compreender. Então, esse ramo da sociologia, ele sempre tenta romper, compreender com o que como nós estávamos organizados socialmente e como nós estamos hoje, E sempre embasado, posteriormente, a sociologia, dando aí continuidade ao seu percurso de formação, ela, no período da Revolução Francesa, ela se aliou a esses ideais, Os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a busca pelo combate às desigualdades sociais, a igualdade de oportunidades é uma constante, é uma essência dentro da sociologia. Eu vou passar para outro slide agora, que vocês devem ter sentido falta, que eu já passei isso na sala de aula e falei agora há pouco sobre as formas de conhecimento que o ser humano sempre procurou buscar para compreender a vida e a morte. Então, eu peguei aqui um fato que, em sala de aula, eu falei muito sobre as relações sociais, sobre a nossa vida, sobre como o ser humano em vida organiza as suas relações sociais, políticas e culturais. Então, perceba, eu peguei aqui a explicação da morte como uma forma de conhecimento e como é que cada forma de conhecimento explica a morte.
Então nós aprendemos, né, inclusive cobrado em prova, a forma de conhecimento religiosa, a religião, ela explica a morte como? Que é uma vontade de Deus. Não é isso? E a forma de conhecimento filosófico, a filosofia, como é que ela explica a morte? Ela explica, né, com várias variações, é óbvio, mas todas mais ou menos nesse sentido, a oposição à vida e o cessar da consciência, né? O conhecimento popular, essa forma de conhecimento, que também tem outro nome que eu passei para você em sala de aula, que é o senso comum. Como é que o senso comum explica então a morte? Que as pessoas geralmente falam e reproduzem. É um velho, caiu, sofreu um acidente, bebia, fumava. Então é outra forma de conhecimento para explicar um fenômeno social que é a morte, né, acerca de um viés, que é o viés do conhecimento popular. Já o viés científico, a forma de conhecimento científica, que é um dado mais experimental, analítico, comparado, experimentado, como é que ele também explica a morte? Esse mesmo fato, esse mesmo fenômeno social, diferente das outras três que nós acabamos de ver. Como é que ele explica? Foi uma morte clínica, uma morte cerebral ou parada cardíaca irreversível. Então percebam, eu peguei um exemplo que é a morte, esse fenômeno social que todos os indivíduos passam, né? E para exemplificar e vocês compreenderem melhor como é cada forma de conhecimento constrói a sua explicação acerca desse tema. Não esquecendo que isso não se resume só à morte. Se nós pegarmos qualquer outro exemplo e colocarmos aqui, né, racismo, nós pegarmos corrupção, nós pegarmos aqui a miséria, então cada um vai ter o seu olhar, o seu viés, tá? Aqui esse slide complementa aí o conteúdo nosso do primeiro ano, do primeiro capítulo, para nós revisarmos esse conteúdo que já foi passado. Para finalizar, eu separei este outro slide aqui, ó, bem interessante, referente já aos nossos seminários, que nós, né, se preparamos e vocês apresentaram, algumas equipes foram maravilhosas, né? Deixa eu me aprofundar aqui mais um pouco. Eu sei que algumas letras talvez fiquem pequenas, eu estou um pouco tremendo, meu primeiro vídeo aula, mas eu disponibilizo depois para vocês esses mapas mentais. Então aqui estão os nossos três grandes sociólogos clássicos, né? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, que vocês apresentaram os seminários que já foram avaliados, estão anotados no sistema. Só vocês não conhecem muito o Augusto Comte, né? Que eu também falei, mas um pouco superficial na nossa aula. O Augusto Comte é considerado o pai da sociologia, ele cria a sociologia, né? A primeira vez ele trata, chama de física social, só logo após que foi denominado esse nome. Ele é o pai do positivismo, né? E ele constrói aí a lei dos três estados, dos estados teológico, metafísico e positivo. Todas essas informações tem no livro de vocês, tá? É só uma forma assim, nesse mapa mental, de vocês visualizarem e revisarem de maneira bem, um diagrama aqui, bem lúdica quase, o conteúdo trabalhado. E aí nós temos o Karl Marx, né, que é outro importante e odiado por muitos, amado por outro bocado, sociólogo clássico que construiu outras formas de compreensão da organização social e política da nossa sociedade. Essas palavras aí em destaque estão alguns conceitos básicos, essenciais que vocês têm que estudar, né, para que o Karl Marx ele construiu. Como o que é conflito social? Foi ele que construiu essa palavra. O que é o materialismo histórico, que são a luta de classes e a alienação. Infelizmente, a nossa videoaula eu não vou poder me aprofundar muito, né, acerca todos esses conceitos trabalhados, como do Max Weber, ação social, racional, efetiva, tradicional, o Emile Durkheim, que é senso comum, que é fato social e anomia social, mas vocês aí, na apresentação de vocês, eu acredito que já foi contemplado, e nós podemos depois tirar as dúvidas de vocês, depois quando for no tira dúvidas, né? No nosso horário de atendimento, que ficarei disponível nos grupos. Então tá aqui os nossos 3 mapas mentais, a nossa videoaula referente a esses grandes sociólogos e sobre a origem da sociologia. Espero que vocês tenham aproveitado e eu estarei com vocês tirando dúvida no nosso atendimento, tá certo? Sobre o que cada um fez, sobre a importância da sociologia e até logo.